O distrito de Conselheiro Paulino possui uma população estimada de mais de 40 mil habitantes. Abriga inúmeras fábricas do setor metal-mecânico e, recentemente, confecções da moda íntima. Responde pela terceira arrecadação do município, ficando atrás do centro e do Campo do Coelho. Com o seu expressivo parque industrial, Conselheiro Paulino poderia ser o primeiro em arrecadação. Mas como as notas fiscais são tiradas pelo escritório dessas empresas no centro da cidade, Conselheiro Paulino perde a geração dessa receita. De todos os 8 distritos de Nova Friburgo, 6 são considerados rurais e 2 urbanos. Conselheiro Paulino, juntamente com o centro da cidade, é considerado um distrito urbano. O bairro de Conselheiro Paulino é a sede do 6º distrito, que leva o mesmo nome. Recebeu o status de distrito no ano de 1952 em razão de sua importância econômica no setor agrícola. Além da sede, Alto do Catete, Fazenda da Laje, Floresta, Jardim Califórnia, Jardinlândia, Prado, Santa Terezinha, Santo André e São Jorge são bairros do 6º distrito. Antes de alterar o seu nome para Conselheiro Paulino, em homenagem a um político da província fluminense, toda a região era conhecida como Ponte de Tábuas, nome de uma das maiores propriedades rurais no século XIX da vila de Nova Friburgo. Foi na bucólica paisagem de Conselheiro Paulino que se escolheram na década de 1960 2 símbolos para representar o turismo de Nova Friburgo: a Pedra do Cão Sentado e Alto do Catete e Furnas, conhecida como Cachoeira Véu das Noivas. Porém, na tragédia de 2011, perdeu um dos seus atrativos, o Véu das Noivas. O deslocamento das rochas causado pela tragédia impede o fluxo do enorme volume d'água que tinha anteriormente essa cachoeira artificial. Mesmo sendo considerado um distrito urbano, restam-lhe regiões de uma linda paisagem rural, como o Parque dos Lagos, no Córrego Fundo. Seu Gilson, nós estamos aqui em Conselheiro Paulino, terra dos Quinuste, e o senhor, como ninguém, conhece a história aqui desse distrito, né? Inicialmente, eu gostaria de perguntar sobre o seu pai. O seu pai foi produtor rural? Meu nome é Gilson Sobrinho Quinuste. Eu sou produtor rural, agora eu sou comerciante. Meu pai, Lúcio Quinuste, foi o maior produtor de chuchu da América Latina. Ele chegou a ter mais de 400 pessoas trabalhando com ele em parceria. Então tinha 9 propriedades. Nós nascemos aqui mesmo em Conselheiro Paulino e ele começou com 2 propriedades aqui em Conselheiro, com chuchu, e chegou a 9 propriedades. Depois distribuiu, era 9 irmãos, uma propriedade para cada irmão. Aonde eram essas outras propriedades dele? A primeira aqui era aqui em frente à Praça de Conselheiro Paulino. E a segunda era na Fazenda Laje, era a vizinha da Fazenda Laje. E as outras propriedades eram 3 em Banquete, uma na Casa Verde, em Bom Jardim, 2 em São José do Ribeirão, e a Fazenda Maior era na Baixada Fluminense, lá no Rio Guapiaçu. Lá tinha 98 alqueires de terra, 3 rios dentro da fazenda: o Rio Guapiaçu, Anil e o Caboclo.
A plantação era muito grande, para ter essa quantidade, eram muitos caminhões por dia que saía de chuchu e outras verduras também. Coapiaçu é Cachoeira de Macacu, Cachoeira né? de Macacu. Agora, seu Gilson, o senhor falou sobre a Fazenda da Laje, né? A Fazenda da Laje é uma área rural aqui de Conselheiro Paulino, né? Era a maior fazenda de Friburgo, 280 alqueires. E eu, por acaso, comprei uma parte da fazenda, 25 alqueires eu tenho lá. Lá nós plantamos 70 mil pés de eucaliptos e a minha plantação de orquídea, eu tenho orquidário lá na Fazenda Laje. Nossa produção foi até a Fazenda da Laje conhecer uma importante propriedade rural da história agrária do município de Nova Friburgo. Nessas imagens, um painel de azulejo com a representação de um garimpo e uma cachoeira na Fazenda da Laje denominada de Buraco do Ouro. O garimpo destinava-se à extração do ouro de aluvião, um tipo de ouro que se desprende das montanhas e fica depositado no rio. Marcílio, o que o senhor sabe aí ouviu dizer da história da Fazenda da Laje? Tem muita lenda. Claro, eu não vi nada, não sei. Por exemplo, a lenda de lá do Buraco do Ouro. Como é que é essa lenda? A lenda é que lá tinha garimpo. É aqui mesmo na fazenda? Dentro da fazenda, tem até uma placa ali, que aquilo ali era lá. É o ouro de aluvião que eles chamam? Não sei te explicar. Quer dizer, tem um azulejo ali representando esse garimpo no Buraco do Ouro, né? Isso aí. É. E o senhor sabe, o que o senhor sabe da história aqui dessa fazenda? Era uma fazenda de café ou só de lavoura branca? Não sei, ela tinha o certo de a criação de gado. O senhor e sempre cavalo. Soube que foi criação de gado e cavalo, né? E tinha muita plantação. Depois vieram os japoneses para cá. Para a Fazenda da Laje? Para a Fazenda da Laje. Aí os japoneses ficaram bastante tempo trabalhando aqui. E que tipo de lavoura eles tiveram? Era aqui? Tomate. Era coisa mais forte, era tomate e hortaliça. Hortaliças, né? E a terra aqui, me parece que eles chamam de Fazenda da Laje porque a terra aqui, quando você usa a terra, embaixo tem muita pedra. Muita pedra, aqui é uma laje de pedra só, ela vai sair de lá, termina depois da linha. No solo, né? No solo, Então, o solo é mesmo para uma agricultura mais por exemplo, tomate são estacas. Né? É estaca, Não é muito, não tem muita profundidade. Por exemplo, a lavoura de eucalipto é só para cima. Portanto, que aqui tem umas árvores aqui, como é que ela levanta? Ó. Entendi. Então, é uma propriedade que seria o gado, ou então, como os japoneses plantaram tomate. Plantaram, tem muita... quiabo, que é tudo estaca, né? É tudo estaca, Entendi. Mas a obra mesmo, o Heródoto tinha uma intenção boa, e a nova cidade ia ser aqui. Nova cidade? Que ele ia fazer aqui, um projeto muito bom, um projeto muito bonito, mas infelizmente, na época, eles não chegaram num acordo com o dono da fazenda, Zé Maria. Ele ia desapropriar a fazenda. Desapropriar a fazenda. Na época... Fazer um condomínio aqui, o que ele ia fazer? Era um condomínio. Muito, muito bem feito. Uma estrutura doida. Tinha um projeto. Um projeto muito... Ia banco, posto de gasolina, ia ter tudo aqui. Entendi. Aí, não chegaram... Isso foi em que ano, o senhor sabe dizer? O ano eu não sei, não. Foi antes dele... Quando ele foi para a Suíça, da volta da Suíça, ele ia fechar o negócio. Entendi. Aí aconteceu aquele acidente. Então é recente. É recente.
do mandato recente. É, mandato recente, no último mandato dele. É. Então essa fazenda seria desapropriada e nessa região toda e urbanizar essa Urbanizar, essa região. Mas como na época vieram fazer pesquisa, por exemplo, o problema dessa água era até pena, que aqui tem 3 águas mineral. Quais são? Olha, tem uma aqui que essa aqui acho que o Zé Maria registrou. Tem aquela água, tem tudo aqui, as córregos que nasce, que você vê passando lá embaixo, só nasce aqui dentro da fazenda. São águas poder curativo, essas coisas assim? Isso aí eu não tenho pesquisa dela, entendeu? Eu sei que essa que ele fez o teste ali, tem até flúor. Flúor. Mas como ele tem uma outra água mineral lá em Campos, água mineral Pedaliza, aí depois desanimou, a gente tinha um projeto bom para aqui. Ele ia fazer um hotel fazenda depois portanto tem um chalé lá na frente. Já ia começar tudinho, tomou água, ia ter tudo aí. Aí não fechou o negócio com o Herói, aí vieram que invadiram, que era de prefeitura, arrebentaram o chalé todo, aí desanimou, parou. Agora ele tá vendo, está querendo vender ela. Quantos hectares aqui tem a fazenda da Laje? Ela toda, que pertence ao Zé Maria, dá 250 ou 260 hectares. Mas já foi maior? Já foi maior. Essa fazenda ela começava lá em Conselheiro, rodava e fazia divisa no Rio Grande. O senhor sabe qual era a fazenda que ela confrontava em Conselheiro? Era tudo fazenda da Laje. Monte de tábuas, sabe dizer? Não. Ali não sei. É que quando eu cheguei aqui, eu estou 12 anos aqui. Agora o senhor falou que aqui tem muita lenda. Quais são as lendas em relação aqui Eles comentam, né? Eles comentam que isso aqui era... Eles falam da fazenda, de lenda que tinha assombração. Eu nunca vi nada aqui. Nunca vi nada. Por que tinha assombração? Não sei. Eles falam das pessoas medrosas. Aí eu vim pra cá, a gente era muito amigo, eu e o Zé Maria, ele comprou essa fazenda, acabou ficando aqui mesmo. Minha profissão era outra. Meu negócio era indústria. Ah, é? É. O Zé Maria, ele é da onde? Ele é de Campos. É de Campos. Ele mora em Campos. Na atualidade ele é português. Eu vi o sobrenome Fialho aqui. Ele é Fialho? Não, Fialho não. Zé Maria já comprou do Fialho. Do Fialho. Entendi. Foi o proprietário anterior dele. É porque Fialho é português. É português. O coisa velho mesmo era o doutor Henrique, que era o dono mesmo na época. Aí ele morreu e ficou para o doutor Alberto. Aí como a pessoa trouxe estranha, mas isso aqui tinha muita coisa de valor. A vitória foi tão coisa que ninguém voltou para Paraná, tem pertence até hoje aí. A gente viu bastante plantas ali. Já que trabalhava com coisa era o doutor Henrique, doutor Alberto. Era o filho do doutor Henrique, ele que era engenheiro. Fialho. Fialho. Essas plantas que a gente viu ali, a gente viu uma planta da fazenda da Laje e outras plantas. Você chegou a abrir essas plantas? Não, nunca abri, não, que aquilo ali não é meu. Aí a gente não autorizou nada, que a gente conhece, vai ali dentro, mas tinha muita coisa, muitos livros, muita coisa ali. Estragou muito. E até hoje não apareceu ninguém da família. O único que parecia aqui era o doutor Alberto. Que a gente tinha contato, assim, que o Zé Maria comprou a fazenda dele. Quer dizer, todo esse acervo ali era da família que o senhor fala, do Alberto Fialho. Aí o Zé Maria comprou, aquela biblioteca está fechada. Aí comprou esse cara de vir para os pertences, até hoje ninguém veio para Ninguém veio pegar, né? Aqui tinha muita coisa, tinha muita coisa antiga aí, que roubaram tudo. E aí, por exemplo, o Zé Maria tinha um projeto, fazer trilha, fazer muita coisa, mas depois que ele já gastou muito dinheiro, inventaram o negócio da fazenda. Entendi. Aí depois da tragédia, aí ficaram se apropriar a fazenda. 470 mil. Aí foram para a briga e o Zé Maria ganhou a questão. Entendi. Que na época da saudade, já muita gente tinha projeto aqui, agora ele está até desanimado e parou com isso aqui, eu mesmo que toco sozinho, entendeu? E acabou o sonho dele.
Só para as pessoas se situarem. Aqui nós estamos na Fazenda da Laje. Quais são os bairros que confrontam aqui a Fazenda da Laje? Ela está em que? No 1º distrito? Ela sai, quer ver? Ela sai daqui, ela sai lá em Duas Pedras. Sai em Duas Pedras? Sai ali no Rio Grande. Rio Grande. E sai, agora caiu a ponte, né? Saía na Janela Andorinha. Entendi. Ela tinha 4 entradas. Você sabe falar alguma coisa sobre ela? Sim, a Fazenda da Laje, ela foi constituída no período da construção da ferrovia, ligando a Sumidouro, né? Ela foi apelidada Fazenda da Laje por conta das grandes quantidades de pedras, né? Foi um trecho assim, o mais difícil de ser construído, de se transpor aquelas pedras ali, porque eram muitas pedras. Aí a Fazenda da Laje, ela foi constituída nesse período e começou a ter um significado importante com a questão da produção do café, né? Chegou a produzir café. E os proprietários da Fazenda da Laje tiveram vários proprietários ali. Teve o pessoal dos Guimarães, né? A família Guimarães, durante um período. Ela foi, por ser um local muito difícil acesso, ela foi vendida e a produção de café dela acabou regredindo, acabou acabando. Só para entender, Braulio, ela fazia divisa com a Ponte de Tábuas? Ela fazia... o desmembramento da Ponte de Tábuas? Ela pertencia aos Ferreiras, porque Mariana, durante um certo período, aquela região ligava, primeiro passo, à estação de Mariana. Mariana pertencia à família Ferreira, né? No tempo remoto. Aquilo, já está em Sumidouro. Sumidouro, aquilo fazia parte de Friburgo, aquela região, Mariana, Campinas, Soledade, até próprio Sumidouro em si, fazia parte de Friburgo e pertencia à família Ferreira. Desmembramento de imensas propriedades rurais, a exemplo da Fazenda Ponte de Tábuas, deu origem a diversos sítios, iniciando-se o cultivo de lavouras como milho, feijão, abóbora, batata, inhame e mandioca. Com o passar dos anos, essas culturas vão se diversificando, sendo introduzido o plantio de alho, chuchu, hortaliças e frutas cítricas, para ficarem alguns exemplos. Com a instalação de imigrantes japoneses em Conselheiro Paulino no segundo quartel do século XX, foram introduzidas flores de corte e novas técnicas de plantio, como o uso de estacas na lavoura e estufas, alterando a paisagem rural desse distrito. Gradativamente, os agricultores de Conselheiro Paulino foram migrando da lavoura branca para o cultivo de flores de corte. Voltando aqui para Conselheiro, seu Gilson, quer dizer que o seu pai foi produtor rural, né? No caso, ele plantava chuchu. Foi um grande produtor rural. O senhor, nessa sucessão, o senhor continuou nessa atividade também como produtor rural? Eu estava na sociedade do meu pai até casar, com 25 anos. Aí meu sogro me chamou para vir para cá, João Siqueira, que era o meu sogro, falecido,
e minha esposa era Valdete Siqueira Quinus, também falecida há um ano e pouco. E tinha um sítio aqui onde é Três Irmãos, e eu não entendia nada de flores, eu entendia de chuchu. Aí ele me convidou para vir para cá. E nós logo a seguir, em 62 eu casei, 63 compramos uma propriedade em Banquete, muito boa, um córrego maravilhoso que vinha de cima da Pedra de Santa Teresa, e plantamos alho. Fomos o maior produtor de alho do estado do Rio, chegamos a colher 8 toneladas de alho. E a gente plantava também muita alface lá, era 100 mil pés de alface por semana. E a gente tinha muita laranja também aqui no Três Irmãos, colhia 5 caminhões de laranja. Aí foi... Você diz Três Irmãos, um sítio aqui em Conselheiro. É o loteamento Três Irmãos. Ali mas na época era um sítio. Era sítio ali, 8 alqueires de terra. Era fácil. Nós chegamos a ter 60 mil pés de rosa e colhia 1000 dúzias de rosa por dia. Seu Gilson, eu gostaria assim de fazer um cenário dessa Conselheiro Paulino nessa época em que o senhor começou a plantar rosas, né? Década de 60, né? Como era essa região aqui? Quer dizer, o seu sogro era produtor rural de flores de corte. Isso. Tinham outros, deveriam ter outros produtores também. Muitos floricultores. Aqui tinha 40 floricultores. Eu estou falando em Conselheiro Paulino. Conselheiro Paulino. Aqui não tinha cidade. Aqui era uma vila. Só sítios assim com plantações de flores. Sítio. Aqui tinha daqui, quem vai em direção do Big Blue, era só essa vilazinha. E aqui onde nós estamos, em frente à Jardilândia, tinha uma linha do trem que era alta, passava aqui alta, e aqui era um buraco onde nós estamos. Depois que em 64, quando acabou a linha do trem, aí fizeram a praça e eu drenei isso aqui e botei o paralelo e preparamos, agora está no nível da praça. Então mudou isso aqui. Vamos passar agora para essa parte em que Conselheiro se torna uma região agrícola. O que você sabe desse período assim? O Conselheiro, após a estação de trem, que foi aberta, ele começa a ter uma expressão no abastecimento, né, da cidade, né, que como distrito de Conselheiro foi a partir de 1952. E aquela parte, no caso do Santo André, do Rui Sangrá, aquilo ali pertencia a Amparo, a distrito de Amparo, o centro de Conselheiro e o outro lado a Rio Grandina, e a parte do Lazareto, aquela região ali do Califórnia, é o primeiro distrito, né? Essa região começou a ter uma importância agrícola na produção de inhame, né, por causa dos quinustes, né, eram produtores de inhame, de flores, principalmente flores, que começou a ter uma expressão nacional, né? Abasteceu durante muito tempo o Rio de Janeiro com flores, hortigranjeiros, né? Que era o repolho, alface através dos Watanabes também, a família japonesa muito importante naquela região. Agora, se a gente for um pouquinho antes, por exemplo, vamos tirar Rio Grandina. Rio Grandina fazia parte dessa região agrícola que seria hoje Conselheiro Paulino, por conta do Rio Grande, estava dentro dessa mesma área? Olha, Rio Grandina se destacou pela produção de madeira, né? Exploração de madeira em madeira. A região de Rio Grandina,
o abastecimento do trem, carvão, essas coisas. E até hoje ainda tem, até a própria Fazenda da Laje, né, que Fazenda da Laje, no caso, ela está inserida dentro do distrito de Rio Grandina, né. Por conta da necessidade de madeira, para abastecer o carvão, para abastecer o trem, Rio Grandina teve um destaque. E o processamento, o depósito, geralmente era em Conselheiro, né? Era depositado em Conselheiro, que era uma estação menos assim, como é que eu posso te dizer, com uma área melhor, um espaçamento melhor para armazenamento, né, da madeira e do carvão. Teve esse destaque também na produção da madeira. A parte de Conselheiro que ficou melhor, assim, vamos dizer assim, expressa, é o trevo da via férrea, né, que é onde que desce no sentido Cantagalo e o sentido Além Paraíba. Então, a facilidade do abastecimento das máquinas em Conselheiro era maior. Até a própria manutenção das máquinas era realizada muitas das vezes na estação de Conselheiro por questão de espaço, né, porque onde hoje é o batalhão da polícia, a estação Riachuelo, já tinha muitas máquinas que ficavam paradas ali por conta da cremalheira, a manutenção era feita naquela região. Então, Conselheiro surgiu como um novo espaço para essa manutenção da via férrea também. Cenário de Conselheiro, vamos colocar até a década de 70, seria isso? Seria de 60, né? Eu acho que 70 eu avancei um pouquinho. 60 era muitos sítios. Era um cenário aqui de plantações de flores de corte. Era só rosa, seu Gilson? Não, aqui começou com... Antigamente começou com palmas, depois foi... rosas, depois veio o Monsenhor, cada época veio surgindo coisas novas. Foi diversificando, né? Aqui vieram muitas famílias japonesas e trouxeram muitas novidades para o pessoal daqui, porque a gente entendia de plantar, mas não de colher coisas bonitas. A gente plantava por plantar. Onde hoje é o Terra Nova, era uma plantação de rosas do Alberto Pinheiro. Mas também depois de um japonês, né? Depois que o Alberto Pinheiro vendeu para o japonês, seu Matsumoto, ele comprou e tinha o outro Watanabe também. Eu acho que ele foi o último proprietário. Foi o último proprietário. Antes de se tornar um loteamento. Isso. Né? E ali colhiam muitas flores, né? Meu avô, ele foi o maior criador de porcos aqui de Nova Friburgo. Ele tinha 70 leitões ali no Três Irmãos. Ele criava porcos, ele foi aprender em São Paulo, ele fazia piquete para criar porcos. E ele plantava ali no sítio Urucum 6 alqueires de milhos. Então, com aquele milharal que ele engordava os porcos. Entendi. Mas não tinha dinheiro naquela época. Mas meu avô tinha 70 cabeças de porcos, tudo gordo. Aí trocava o porco em agulha, linha, querosene, roupa tinha muitas filhas, para fazer roupa para as filhas. Calçado naquela época não usava, então era pé no chão mesmo. Então meu avô trocava o porco em sal, que não existia, porque milho, feijão, tudo que na lavoura dava ele tinha. Ele tinha vaca de leite, tinha porcos, o porco naquela época não tinha geladeira. Então a minha avó fritava e botava na banha e tapava. E a fazenda dela era muito grande ali. O
senhor falou uma coisa interessante, tudo era um pouco na base do escambo, né? Tudo troca. O dinheiro não circulava muito. Exatamente. Naquela época. O senhor está falando do seu avô, a gente pode definir mais ou menos, o senhor sabe definir um ano em que ele tinha essa criação de porcos aqui em Conselheiro Paulino? Olha, ele tinha, foi em 1932. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Qual o nome dele completo? Paulino José de Souza Soares, né? O Soares de Souza. Ele nunca teve uma ligação direta com o Friburgo, né? Porque ele é nascido em Porto das Caixas, Itaboraí, mas ele teve uma influência muito significativa junto ao imperador para essa expansão da via férrea, né? Por conta de Conselheiro sempre teve essa briga política, esse entrave político, né? E essa estação que foi construída em Conselheiro, ela abriu um caminho imenso para a ferrovia, que ela, por ser o trevo, o sentido de Minas e o sentido de Cantagalo, né, que é a única bifurcação da ferrovia em Conselheiro Paulino. Isso teve uma importância significativa, né, no contexto da ferrovia. Essa expansão da ferrovia, essa estação de Conselheiro, ela foi assim um marco para a ferrovia, para Leopoldina Highway. E por ele ter tido essa influência junto ao imperador, por ser um conselheiro do Império, o pessoal, depois de pós-morte, resolveu batizar aquela região, aquela estação, no caso a estação de Conselheiro Paulino. Né? E ao longo a estação de Conselheiro acabou perdurando o nome do local, a localidade, né? Os outros nomes caíram por si só e se formou o distrito em homenagem a Conselheiro Paulino. De Fazenda Ponte de Tábuas, como era conhecida a região, passou a ser denominada de Conselheiro Paulino em homenagem ao conselheiro do Império Paulino José Soares de Souza, filho do Visconde do Uruguai, político conservador saquarema que exerceu inúmeras funções públicas e parlamentar. Possivelmente o tributo foi em razão da estação de trem instalada na localidade, que pode ter contado com a interveniência de Paulino de Souza quando administrou o alongamento da Estrada de Ferro Leopoldina até Macuco, onde tinha a fazenda Val de Palmas. A estação ferroviária de Conselheiro Paulino foi inaugurada no ano de 1889. O trecho da rede ferroviária Leopoldina que seguia para Sumidouro alcançava o município de Alim Paraíba. Era a ligação pela via férrea de Nova Friburgo com a província de Minas Gerais. No distrito de Conselheiro Paulino, no bairro Fazenda da Laje, existe uma gigantesca estrutura em pedra para suportar uma ponte de ferro por onde passava o trem. Nessas imagens, podemos ver o trem cujo ramal foi desativado na década de 60 do século XX. Na tragédia climática de 2011, a ponte de ferro não resistiu aos abalos e desabou, ficando a ferragem caída no Rio Grande. Vândalos costumam jogar carcaças de carros no local, aumentando a dramaticidade da cena. No sítio do Manuel do Queijo, pode-se ver o morro por onde passava a linha férrea. Trata-se de uma localidade rural em Conselheiro Paulino, um enclave campestre em um distrito urbano.
A importância dessa bifurcação em Conselheiro alavancou o distrito, até porque o que é hoje, né, a industrialização, Conselheiro passou a ser um local chave dentro do município de Nova Friburgo. A princípio de produção agrícola e comercialização também, né? Tanto é que a logística daquele período, daquele tempo, serviu até os dias atuais, né? Até a família Tuller, né, do período da NAT, que era uma transportadora assim, respeitável, né, considerável dentro da cidade. Os Herdi, até o Arnaldo Herdi, ele dispõe de uma das chaves. Friburgo tinha 4 chaves de mudança de ferrovia, né, de linha. A chave de Conselheiro, que é a única que resistiu por conta da qualidade da manutenção que era feita, está com o Arnaldo Herdi. Se ele ainda estiver disponível, vou verificar com ele para a gente poder ter fotos, ter alguma coisa dessa chave. É a última chave. Das 4 chaves que Friburgo tinha, essa última está de posse do Arnaldo Herdi. E Conselheiro teve várias famílias, né? Além dos Quinustes, os Cardinós, os Herdi, os Tuller, a parte suíça, a parte portuguesa, né, que é os Rosa Pinheiro, os Cerqueira, os Siqueiras. São várias famílias na formação do distrito em si, né, do que hoje é o distrito. E ali se tornou um ponto estratégico para abastecimento. O seu Albertino Quadro Gama, com o mercado, com a mercearia, produção de mel, né? Até teve um senhor, o Jorge Muniz, ele do período ele vendia água no trem, porque as pessoas chegavam, aquilo era um calor absurdo, né? Por causa da subida, a caldeira gerava muito calor. Isso criou um certo comércio e desenvolveu um pouco também a agricultura, a parte também de criação de porcos, né? O gado em si, o boi, não teve muito resultado por ser uma região de montanha também, mas a criação de porcos, mais tarde também na comercialização do frango produzido na Comave, né, que é dos Hertais, teve muita distribuição também ali em Conselheiro, na parte de frango, a parte também de aves, né, da família Hertal. E o significado de Conselheiro, o desenvolvimento, né, a bifurcação, produtos que vinham de Minas, chegavam em Conselheiro, eles tomavam destino a Cantagalo, de Cantagalo para Minas, para o Rio de Janeiro, né? Grande parte para o abastecimento do Rio de Janeiro, por ser uma cidade maior. E isso influenciou no desenvolvimento de Conselheiro, né? Até no ponto da agricultura, receber esse incentivo pela facilidade de chegar até a via férrea para distribuir. A nossa ligação com Minas Gerais. Isso, é a ligação, a influência de Friburgo com a Zona da Mata Mineira se deve a essa estação, né, em Conselheiro, da bifurcação da via férrea. Na ocasião em que Conselheiro Paulino foi um distrito rural, as famílias eram mais próximas e a sociabilidade restrita aos moradores da localidade. A interação com o centro da cidade era muito rara, mesmo porque não existiam ainda as linhas de ônibus. Entre as famílias da elite local havia Alberto Pinheiro, nascido em 1906 e que durante 50 anos foi o maior produtor de flores de Conselheiro Paulino. O Futebol Clube Conselheiro Paulino era o orgulho da localidade, formado em uma época que os bairros de todo o município tinham a sua própria equipe. A população de Conselheiro hoje é o segundo distrito mais populoso, só perde para a sede, né? Por conta disso, tem uma influência muito forte mineira, né? Principalmente de Além Paraíba, e da região de Itaucara, porque de Minas, Além Paraíba e de Itaucara, porque a estação, como ela, pela bifurcação, pelo fato dela ser bifurcada, essa ligação com Cantagalo, ela se estendeu até Itaucara. Então, muita produção de leite da região de Itaucara chegava a Conselheiro. Ali virou um entreposto, né? Durante muitos anos virou um entreposto. Está aí o significado, a importância da estação e o nome que se deu ao distrito, né? Porque futuramente, no passado, ninguém imaginava que aquilo ia ser tão importante. E, por conta
de conseguir fazer, de conseguir dar sequência a esse projeto da ferrovia, se tornou um ponto muito importante para Friburgo. Inclusive a gente tem umas fotos assim de jornal, onde ali era um jockey clube do Prado, né? Isso. Onde a gente vê assim, senhoras da sociedade, indo ao jockey. Quer dizer, do jeito que você fala, era realmente assim, o distrito agrícola mais importante de Friburgo. Eu poderia dizer que Amparo também concorria um pouquinho com o Conselheiro Paulino, como distrito agrícola. Mas o Conselheiro tem a vantagem da ferrovia. Isso. Que Amparo não tinha, né? Isso. A princípio, o projeto da ferrovia não era Conselheiro, né? A princípio, o projeto da ferrovia era justamente por Amparo. Mas por conta da briga política, né, dos Pinto, da família Pinto, do Antônio Clemente Pinto, com os Hertais, que tinha produção de café em São José, aquela região de São José pertencente a Friburgo, teve esse entrave. E a solução foi justamente essa criação da estação de Conselheiro. A concorrência Amparo foi muito, assim, a produção de Amparo era muito grande também, mas aí destacavam-se as tropas de burro. Então você falou que a linha férrea ia passar por São José. Isso. E tem aquela história de que não vai passar por São José porque as fagulhas do trem podem queimar os cafezais. É um mito, mas a realidade, eles não queriam deixar os Clemente Pinto expandirem os seus negócios, né? Porque ali seria o ideal, seria mais viável, né? Economicamente, a via férrea gastaria menos, questões de construção de pontes, né? Pelo o Ribeirão de São José não ser tão extenso quanto o Rio Grande, né? Tanto é que a construção da ponte de ferro da Fazenda da Laje, aquilo foi uma construção para a época a nível da ponte Rio-Niterói, né? O período, a estrutura, aquela estrutura fantástica, né, que deveria ser resgatada, porque era a maior construção da época, né? Você imagina uma construção daquele porte, uma via férrea, passando numa região super difícil, né? Porque quem acompanha aquilo ali vai ver os pilares, né? Os pilares de óleo de baleia, uma coisa assim fantástica, difícil de ser construído, a altura da ponte, né? A largura, o Rio Grande, o rio extenso, um rio super caudaloso, com muito volume d'água, né? E por São José as pontes seriam muito simples, porque os rios são riachos, muito assim acessíveis, fáceis, né? E no caso a região ter poucas montanhas, não ter tanta montanha quanto a estrada de Banquete, né? A via férrea por Banquete. Você ter que quebrar as pedras, você ter que dinamitar, né? E o explosivo naquela época era um risco para a vida das pessoas, porque a pólvora ela poderia não sair o disparo e eles tinham que abrir aquilo a todo custo, a todo vapor, eles tinham que abrir. A necessidade do tempo, o cronograma, né? Foi construída pelos ingleses e é uma parte alemã também, de influência germânica, né? Na estrutura da ponte. Isso tudo dificultou muito a vida dos Clementes Pinto para poder chegar até Cantagalo com a ferrovia. Mas, de um certo modo, foi muito benéfico para Conselheiro Paulino, porque a ferrovia, como nós sabemos, ela beneficiou muito as regiões, né? E hoje a gente vê as rodovias, que infelizmente poderiam ter continuado as ferrovias e construído as rodovias, né? Porque tirou o espaço do trem. definisse o que é Conselheiro Paulino hoje.
passado e presente. Aqui é progresso, né? É o maior BIP de Friburgo, e com as indústrias, com tudo que tem aqui. E agora ninguém segura mais a evolução, ninguém segura mais, porque, a não ser Deus, né? Mas que aqui tem um progresso, né? O senhor acha que esse progresso é acompanhado aqui em Conselheiro Paulino de uma boa qualidade de vida, praça para as pessoas? O senhor acha que isso veio junto também? Ou é só crescimento urbano? Assim? Olha, aqui no centro nós temos praça, tem tudo direitinho aqui. Mas atende a população? Olha, a tendência é nos bairros também fazer mais praça, mais coisa, porque tudo cresce, né? Em 1850, ocorreu uma fuga de escravos na fazenda Ponte de Tábuas, quando pertencia ao comendador Boaventura Ferreira de Maciel. A história dessa fuga foi objeto de um livro e de artigos acadêmicos. O processo judicial dessa revolta de escravos é um dos documentos mais instigantes sobre a escravidão em Nova Friburgo. Clarindo da Rocha Teixeira, conhecido como Tio Dongo, herdou de seu pai, o Coronel Teixeira, a fazenda Ponte de Tábuas. Nasceu no ano da abolição da escravidão, em 6 de março de 1888, e faleceu com 81 anos de idade em 15 de julho de 1969. Após a sua morte, muitos loteamentos surgiram do que restou da fazenda Ponte de Tábuas. Seu Gilson, nós estamos aqui em Conselheiro Paulino, na rua Matilde Queiroz, no local onde foi a casa-sede da fazenda Ponte de Tábuas. O senhor chegou a conhecer essa casa-sede antiga, né? Conheci. E depois, logo depois que resolveram fazer o loteamento, isso aqui era uma várzea muito boa e acabou, no fim, transformando em loteamento e demoliram a casa, que foi uma pena, né? O senhor visitava a casa? Não, o senhor chegou a conhecer os antigos proprietários? Sim. A gente era amigos aqui, né? Do Tio Dongo. Eu conheci Tio Dongo, andava todo de terninho branco, foi demolido para fazer o loteamento. Então, o último proprietário dessa casa-sede da fazenda Ponte de Tábuas foi o Tio Dongo? É o Tio Dongo. Foi ele o último proprietário? Que eu saiba, sim. Mas isso aqui tem história, né? Vem cá, questão do que aconteceu com o Conselheiro Paulino, né? Hoje é um distrito extremamente populoso, uma urbanização, a gente percebe um pouco desordenada, né? O que poderia ser feito hoje no Conselheiro Paulino para dar um pouco de autoestima aos seus moradores, resgatar um pouco dessa história, já que, pelo que você falou, a gente vê que tinha uma importância assim, muito grande. E hoje é um bairro assim,
bairro não, é um distrito. Distrito, né? Confuso, né? Desordenado. O que a gente pode hoje passar para os moradores, né, de Conselheiro Paulino, de um modo positivo, né, de uma retomada dessa coisa da sua história, da sua importância dentro da história, né, de Nova Friburgo? Eu acho que um revisamento, né, do que foi. A história é viva, a história nem sempre uma fonte. Você tem aquela fonte como uma fonte determinante, você tem que procurar outras fontes. E para revigorar a autoestima de Conselheiro, infelizmente a gente teve, vamos dizer assim, uma fragmentação familiar, uma perda da identidade do passado, né, de quem formou, de como formou, porque a característica de Conselheiro, o loteamento, essas coisas assim, eles mudaram muito por conta da necessidade até da população ter acesso para poder construir suas casas. Isso deu uma desorganizada, deu uma certa, vamos dizer, eu não vou dizer uma desorganização total, porque ainda tem... De onde veio essa população? Você falou ali em Paraíba e Itaocara. Itaocara. Esse boom, né? Por exemplo, Olaria a gente teve por conta das indústrias, a Rendas Arte, né? Isso. Provocou assim, uma urbanização acelerada no bairro. E Conselheiro Paulino, foi o quê? Essa população de fora? O Conselheiro teve influência do Júlio Zarp também, tá? Na construção da estação do Rio Grande, de geração de energia, né? da usina de Rio Grandina, começou a fornecer energia elétrica para aquela região de Conselheiro. E onde tem energia elétrica e estradas, a população, o conforto, a facilidade, foi o que aconteceu com o Conselheiro. Ele teve uma urbanização que acabou como uma pessoa que eu considero muito dentro de Friburgo, que foi o Heródoto Bento de Mello, através do Rafael Jacu, com esse eixo rodoviário, ele proporcionou uma conurbação entre o 1º distrito e o 6º distrito. Foi uma facilidade das pessoas terem onde morar e ter acesso às indústrias, né? Que, como a Olaria já não tinha mais espaço, a Olaria se tornou um local assim, como é que eu vou te falar? Por conta das pedras, dos morros, né? Não tinha mais espaço para crescer. Essa ideia de expandir para Conselheiro, ela veio a calhar dentro da organização da cidade, né? Mas por conta de falta de verba e falta de estradas, o eixo começou a inchar, começou a dar muita, um exemplo ali, o Jardinlândia, muita necessidade de moradias num espaço muito pequeno, né? Aí, ainda teve problema do Terra Nova, né? O Terra Nova problema que acabou caindo na conta de Conselheiro. Justo. O Terra Nova foi um estudo de imediato, assim, uma solução, eu não diria paliativa, mas foi uma solução jogada. Ela não teve uma análise da onde que vem essa população. Será que vão botar todos no mesmo local? Será que vai ser importante aquilo ali? Todo mundo, vamos dizer, pega de vários cantos da cidade e pôr a um local só. Não ficou bom, né? As pessoas tinham o seu espaço, tinham o seu quintal, e aquilo não teve... Era uma plantação de rosas? Era uma plantação de rosas que transformaram num condomínio onde as pessoas não têm um quintal. Aquilo ficou um depósito de pessoas, né? Mas nada que possa ser modificado e melhorado, humanizado, né? Porque hoje o Terra Nova, ele foi instalado numa região que não tinha-se nada, vamos dizer assim. A plantação que já tinha extinguido naquele local, e simplesmente olharam aquele terreno e vamos construir um condomínio para aquelas pessoas aqui e vamos fazer do jeito que está. O alto índice de criminalidade? Tem, mas a estatística do Terra Nova hoje está até, vamos dizer assim, está dentro dos cronogramas, né? Tá aceitável, né? Porque não tem como criar um bairro com diversas pessoas de outras regiões e ter aquilo ali como um exemplo, um modelo. É muito difícil. Ali hoje é simplesmente residencial, não tem comércio, não tem uma praça, não tem uma escola, né? Aquilo sobrecarregou o distrito,
porque as pessoas que vieram de outras regiões, eles tinham o espaço de vida deles, eles tinham o dia a dia. Hoje, parece que, vamos dizer assim, tirou a pessoa da onde ele estava e jogou num local, não ficou bom, né? Ficou uma coisa assim, uma medida para quem perdeu tudo, até tolerável, mas não satisfatória. Agora, uma coisa assim que eu acho curiosa é que a gente faz uns trabalhos aqui pela TV e de vez em quando a gente encontra lugares em Conselheiro que você diz assim, eu não estou em Conselheiro Paulino. Vou te dar um exemplo. A gente foi fazer uma filmagem numa antiga reserva de eucaliptos da fábrica Filó, num lugar chamado, se não me engano, Córrego Fundo. Você sabe onde é? Sei onde é. Você entra ali por uma padaria e Isso. vai lá para cima. Aí quando você chega ali, você vê casas com um lago, você vê uma mata e até tem produção de shiitake. Justo. É uma região agrícola mesmo, né? Justo. Eu vi um senhorzinho passando de carrocinha, carregando os filhos, sitiante. Quer dizer, ainda aí isso que eu ia te perguntar. Que lugares de memória o Conselheiro poderia ter hoje? O Conselheiro poderia ter a Fazenda da Laje, né, que é muito importante. Essa região do Morro das Contas, né, que foi desmembrado do 4º Distrito para a formação do Distrito de Conselheiro. Morro das Contas. É o córrego onde existem essas fazendas, esses lugarejos, né. Conselheiro, por si só, tem vários momentos. E alguns cantos de Conselheiro não chegou à indústria, né? Apesar dessa reserva Tem até, do Córrego Fundo, tem uma Mitoplast, é do Anton Simber. Você falou Filó, mas é da Mitoplast. Não, hoje mas era da Filó por conta dos acertos, né, econômicos, realmente, a propriedade hoje, aquela grande parte ali, é da Mitoplast. Né? Mas eu digo assim, que lugares hoje a gente poderia, não sei se você pode mapear, estou te dando uma incumbência difícil, mas que lugares de memória a gente poderia hoje chegar em Conselheiro e resgatar? Por exemplo, a estação de trem não existe mais. Não existe mais. Né? É difícil. Mas você citou Morro das Contas. Morro das O que é Contas. o Morro das Contas? O Morro das Contas, ele foi um caminho para a ligação entre Conselheiro e Cantagalo. É o caminho velho, né? Que saía por ali, chegava a Amparo, e Amparo descia para São José para ter o acesso a Cantagalo. Né? Que Bom Jardim pertencia, Vergel pertencia a Cantagalo. Então, para chegar, as pessoas às vezes pensam assim, para chegar em Cantagalo tão longe, não era assim. Se você passasse de Furnas para lá, você já estava dentro de Cantagalo. Só que não existia rodovia. Né? O conhecimento que a pessoa tem que entender é que a rodovia foi construída depois. Né? A ferrovia, para chegar em Banquete, era do outro lado do rio. Né? Não tinha facilidade de se construir uma ponte. Olha, você está falando do caminho, a gente pega a divisa das Brownies? Esse era o caminho para chegar a Cantagalo. O caminho, são vários trechos, eu tenho até mapas, né, de 1833, né, tenho mapas de Friburgo chegando a Sapucaia, né, que Friburgo era um território imenso, fazia divisa com Minas. Né. Isso, para resgatar dentro de Conselheiro hoje, a gente tinha que ter um centro de memória de Conselheiro, de como era a estação de trem, né? Então você Memória tem que fazer fotográfica. Uma projeção. Porque hoje, coisas naturais, né, que a gente poderia ter, que tudo bem, tem uma influência artificial, mas são várias coisas naturais que a gente tem que tentar preservar e criar uma acessibilidade. Seria o Cão Sentado, né, o Véu da Noiva, a Ponte de Ferro. São coisas assim que o povo sentiria o prazer de saber, poxa, isso daqui, no passado, isso foi uma grande obra, no passado isso aqui era um grande ponto turístico.
Outro território rural dentro de Conselheiro Paulino é o sítio dos Afonsos. A família Afonso está na 4ª geração como produtores de flores de corte e toda a família trabalha nessa atividade. Qual o nome todo do senhor? Orlando Afonso. Orlando Afonso. Os seus filhos todos que são plantadores aqui Os seus filhos todos são plantadores aqui nessa região. Esse trabalha aqui, o outro trabalha na cidade. Na cidade? É. O senhor nasceu aqui em Conselheiro Paulino? Nasci mesmo aqui mesmo. Em que ano o senhor nasceu? Eu nasci aqui dentro desse terreno, mas lá na frente. Aham. O senhor sempre foi produtor rural aqui? Toda a vida, toda a vida. Agora, antigamente, Conselheiro tinha muitos sítios, né? Muita plantação, né? Nós mesmo tinha terreno lá, né? Tudo, tá? E agora mudou bastante, agora né? mudou, agora por São Gidônio, né? Filho, né? É. O senhor nunca pensou em lotear o sítio aqui do senhor, não, né? Porque esses 2 filhos aí, não adianta lotear, né? Aqui pra cima eles estão querendo vender. Aqui tinha do meu irmão. Vender para lotear? Para lotear. Tá. Eu não sei se você tomou alguma não sei se essa foi lá, não? Não conheço não. Não? Eu estou fazendo uma matéria aqui sobre essa região e o sítio do senhor é um dos últimos sítios aqui de Conselheiro, né? O último sítio é do meu partido do meu irmão, Adriano Afonso, conheceu? Senhora? Não conhecia não. Não? Mas ainda é sítio dos Afonsos. Sítio dos Afonsos. Pois Tudo é sítio dos Afonsos. Lá do meu irmão, do partido do meu irmão, aqui também ali. Aqui a gente parada, era partido do meu irmão. Afonso é português? Nós estamos na raça de português. Português, né? Meu avô era português. E seu avô foi plantador de flores aqui nessa região? Meu avô era molequinho, vinha assim, ele tinha a chácara de uva. Ali, lá daquela aguinha lá, tá passando aquela água lá, lá que era a fazenda lá. Então, ele plantava, criava criação de peru e fazia aquilo ali e tinha dinheiro, tá vendo? Também tinha dinheiro. Dava água seca lá, né? O senhor lembra o nome da propriedade do seu avô? Não. O nome da fazenda dele? Não, ali da fazenda era Afonso, fazenda, na verdade, só Afonso agora, era novinha e a gente não sabe, Não lembra, né? Não lembra mais. Aí depois o seu pai deu continuidade à atividade agrícola do seu avô. Então meu pai depois dividiu, pegava para cada um. Foi dividindo. E o senhor também deu continuidade? O senhor também deu continuidade à atividade agrícola? Não, eu te lembro esse pedaço aqui, que é um arqueiro, aqui. Daquela cerquinha para cá. Sei. E ali já é de um sobrinho meu. Aí para cima, aqui, ali. E isso foi de dia que foi tudo agora. Então vocês estão o seu filho é a 4ª geração de plantadores aqui da região do sítio dos Afonsos. Ele então começou a plantar e daí tá indo, mas tá difícil está ficando tudo caro, né? Tudo caro, empregado é difícil, ele tem tudo quanto é direito e a lavoura não dá, né? É isso, eu tinha um aí que tinha tudo direitinho, mas ele não botou ainda na questão ainda. Na justiça, né? Ele, lá, justiça, teve que pagar, e não pagava o preço dele, ainda pagava só não tinha carteira assinada, mas o resto eu pagava tudo. Tá certo.
Zé Benedito, você trabalha aqui no sítio dos Afonsos, Sim. né? Olha só, o que vocês estão plantando aqui nessa região? Ó, aqui eles estão plantando só flor, Só flor, mais né? flor, Mas eu planto também hortaliça também. Qual tipo de flor? São flores de corte, né? É. Qual tipo de flor que vocês estão plantando? Ó, girassol, tem palma, a gente temos estatísia, temos estromélia, temos cravo e tem margaridinha também. E vocês vendem direto para o Rio de Janeiro, né? Essa vai direto pro Rio. Vocês têm caminhão próprio? Não, tem não. Não, né? Desce de agregado, né? Aham. Você aluga um caminhão? Aluga, divide, né? Divide a Divide, despesa. tá. Aham. Olha só, nós estamos aqui em Conselheiro Paulino, né? Sítio dos Afonsos. Sítio dos Afonsos. Nem parece que a gente está no distrito de Conselheiro Paulino, né? Sim. Porque hoje é um distrito muito urbanizado, muito grande, Sim. né? Cresceu muito rápido. Você nasceu em Conselheiro Paulino, né? Nasci em Conselheiro Paulino e fui criada lá. Até mudei de lá com 26 anos. 26 anos? 26 anos. Então fala um pouquinho dessa Conselheiro Paulino, daquilo que você se lembra, da sua infância. Olha, quando nós éramos aqui, nós tínhamos um grupo de moças toda da mesma idade, entendeu? E a participação nossa é uma cidade que não tinha luz, só tinha luz elétrica na rua, mas chegou depois também, né? Não tinha calçamento, não tinha condução, só o trem. O trem, né? Só o trem, tinha que vir de trem, dependendo do horário, dependia do horário do trem, né? Quando que a iluminação elétrica chegou em Conselheiro? Eu não me lembro. Eu sei que no sítio onde nós morávamos, eu já tinha 17 anos. Uhum. Até 17 anos via com luz de lampião, lamparina. Durante a semana era lamparina, no final de semana era lampião. Onde você se divertia no bairro? Porque a gente sabe que os bairros tinham um certo isolamento. Né? Sim. Antes até você falou da linha de trem, mas antes mesmo até da linha de ônibus, né? Chegou muito tarde a linha de ônibus. Nossa diversão era lá. Às vezes eu penso assim, a gente era feliz e não sabia. Tínhamos aquele grupo, moços, rapazes. Aos domingos a gente ia para a missa, de manhã, né? Íamos à missa. Depois íamos ao futebol, por isso que eu gosto de futebol até hoje. Íamos ao futebol, que lá tinha um time de futebol em Conselheiro, né? Conselheiro Paulino, Esporte Clube, Conselheiro Paulino. E à noite nós dançávamos. Tinha um baile em um bar, do seu Pedro lá, tinha um bar, fazia o baile todos os domingos, começava de 7 às 10. Lá, né? Lá em Conselheiro. A vida social de vocês era essa. Essa. E Marli, assim, estudar também, se estudou no bairro? Estudei lá no bairro. Qual colégio você estudou? Eu não me lembro. Era colégio... Não existe mais esse Não existe mais. O colégio era do Estado. E depois, quando terminei... Era o primário que se chamava antigamente, né? Quais eram as famílias, assim? Porque quando você tem um bairro, assim, muito fechado... Vamos falar de bairro, porque não é distrito ainda, Não. Quando você tem, assim, uma Era comunidade... um garejo até, né? Fechada... tem aquelas coisas da família que todo mundo se conhece. Quais as famílias tradicionais de Conselheiro Paulino? Tinha muitas. As famílias Tuller, Cardinó, Pinheiro, Silva, Siqueira, Pacheco, Erdi. O tio Dom, que eu não sei qual era a família dele. Todo mundo conhecia tio Dom. Ele era um dos manda-chuvas de Conselheiro. Ribeiro, Queiroz, Bravo, Breder, Fernandes, que era o pai da Dorita Fernandes.
Edalt, Quenuste, Klein, Correia, Afonso, Gama, Marquete, ou Marquete, como se pronuncia, não sei, Capocci, tinha um senhor também muito famoso, né, o senhor João Dandão, todo mundo chamava ele assim, eu não sei qual era o sobrenome dele. Rodrigues, Storck, e depois chegaram os japoneses, e aí foi chegando outras famílias, né? Mas você, com relação ao centro da cidade, vocês falavam vir a Friburgo, né? Nós vamos para Friburgo, como se Conselheiro fosse uma cidade à parte, né? Como se hoje fala em Lumiar, São Pedro, exato, eu vou a Friburgo. Conselheiro, na época, vocês falavam assim, eu vou a Friburgo hoje. Assim, porque tinha aquelas visitas antigamente, né? As folias visitavam as casas. Tinha umas que cantavam a noite inteira, entendeu? Tinha muitas folias em Conselheiro. Tinha. Era muito bom. E meu pai gostava dessas coisas. E a gente, durante a semana, a moçada, cada dia, a gente chamava de arrastapé a casa de uma, entendeu? Tá. E a festa religiosa também tinha festa do pai? De Santa Terezinha, tinha. Era onde? Não, na igreja Santa Terezinha mesmo. Na própria igreja. Em volta da igreja. Ficava cheia, era tão boa aquelas festas. O mês era tradicional. O mês de maio, ladainha, o mês inteirinho, a gente ia todas as noites. A gente tinha que ter alguma coisa para fazer também, né? De repente, até ia para encontrar as amigas ali. Mas as festas de Santa Terezinha eram muito boas. Era aquelas festas de barraquinhas, tradicionais, de comida. A gente fazia roupa nova para ir à festa de Santa Terezinha. Tinha as festas juninas. Também fazia as festas juninas? Faziam, muito boas festas juninas. Era a noite toda. Quadrilha, aquela fogueira, a gente passava na fogueira, descalço, impressionante aquilo. Tinha essa tradição de passar sobre a brasa? Exatamente. É mesmo ali, muita gente passava? Muita gente, a sanfona a noite toda. Mas, de um modo geral, as famílias se casavam Muitos ali? se casaram, muitas se casaram ali. Muitas se casaram. Né? Eu fui a única que saí fora. Marli, não sei se é porque eu era muito namoradeira, sei lá. Por falar nisso, eu queria que você contasse pra gente um episódio que eu acho fantástico, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistar, mas eu sempre pergunto sobre isso. Sobre um namorado seu, que trabalhava ele era piloto da Varig. E o que ele fez, Marli? Conta essa história pra gente, que eu acho fantástico. Ele, uma vez, ele foi a conselheiro com meu primo. Estiveram lá em casa, ele me conheceu, e aí ficamos naquela coisa, eu já tinha 18 anos. Então, quando estou desarmado, começamos a namorar. Mas sabe como é que é a vida de piloto, né? Ele fazia linha internacional. E quando ele chegava no Rio, ele ia conselheiro me ver. Mas ele ia de teco-teco, eu sou da época do teco-teco. Marli, ele pegava um avião, um monomotor, um bimotor, não sei. Vinha o teco-teco mesmo. Vinha onde ele estacionava, Marli? Aonde é a polícia militar. Sim. Ali. Naquela pista que era da família Spinelli. Exato. Primeiro ele chegava, ele ia direto ao conselheiro, fazia aquelas rasantes lá em cima, jogava papel picado, jogava flor, e assim, entendeu? Fazia um auê. Sozinho, Marli? Ele sozinho. Em cima da sua casa? Em cima da minha casa. Naquela época chamava uma atenção terrível. Mais ou menos que ano, Marli, foi isso? Eu tinha 18 anos já. Devia ser década de 50, né? Não? Década de 50. Porque foi a época que os Spinelli tiveram ali década de 50, sim. Onde hoje o batalhão. Foi em 54 isso. 54. E como é que a população de Conselheiro reagia? Todo mundo ficava apavorado. Quem lembra muito disso hoje é o Jorge Muniz. Jorge Muniz lembra demais disso. O pessoal daquela época, né, lembra. E ele fazia isso com frequência quando ele vinha? Sempre quando vinha. Ele fazia aquela chanson, meu pai ficava alucinado. Mas você já sabia que ele estava chegando? Já sabia que ele estava chegando. Que novidade! Naquela época, imagine só. Então você sugere que o distrito tenha um centro de memória? Isso, um centro de memória, e a escola pode começar a influenciar, pegar os dados antigos, passar para as pessoas saberem
né? Porque um aluno, quando ele tem o conhecimento, ele vai conversar com o pai dele. Aí o pai já vai, opa, peraí, mas eu tenho um amigo que pertenceu a essa família aí, né? A conversa com os antigos, né? O seu Gilson Kenosti, né? Que eu conheci o seu Gilson na época que o seu Gilson ainda tinha o bigode preto ainda, na produção de flores. Infelizmente, né, Dona Valdete, são as pessoas que a gente, até o seu Afonso falecer, essas famílias, eles ainda preservam alguma coisa, alguma parte dessa história. O Centro de Memória poderia resgatar essa estima do povo de Conselheiro, né? Saber por que aquela área ali teve vários momentos. Já foi agrícola, já foi de abastecimento, já foi entreposto, hoje é industrial, mas é um industrial que já está modificando, teve muitas modificações. O distrito que teve mais modificações dos distritos friburguenses foi o Conselheiro. E tem hoje uma das maiores indústrias. Hoje as maiores empresas hoje se localizam em Conselheiro, mas por conta de quê? As pessoas têm que procurar saber por quê, né? O Rogério, hoje o proprietário da Estância, Rogério Faria, né? O seu Chico era irmão do Oscarino. Por que esse motivo? Mas como chegou aquilo ali? Mas o Marcelo Faria, da 3F, é irmão. Por que eles trabalham com ferramentaria, né? Como conseguiram se instalar em Conselheiro? Tem uma influência da luz elétrica, né, da subestação de luz, da logística, né, para poder expandir, escoar a produção, até uma própria, vamos dizer assim, a parte da prefeitura para liberar que seja instalada aquela fábrica naquele local. Tudo isso dentro do contexto de Conselheiro, nós podemos observar desde o passado até o presente, né? São várias metalúrgicas. Outro ponto que está tendo destaque em Conselheiro é a produção, a confecção, né? A produção de lingerie. Conselheiro é fortíssima com isso. Por que motivo, né? Qual o motivo de ter ido para Conselheiro? Questão do expansionismo, questão da logística, né? E essa conurbação propriamente dita, a partir do eixo ferroviário, né, da RJ-02, foi criada foi projetada na década de 50 e concluída na década de 60. Tudo indica que o declínio da atividade agrícola e da plantação de flores em Conselheiro Paulino foi em razão do fim da linha férrea, que inviabilizou a dinâmica de distribuição dos produtos para o mercado. A necessidade de se construir residências para abrigar os habitantes de municípios vizinhos que se mudaram para Nova Friburgo para trabalhar nas indústrias, igualmente concorreu para que as propriedades rurais se transformassem em loteamentos residenciais. Em razão disso, fazendas e sítios foram dando lugar a inúmeros loteamentos sem planejamento urbanístico por parte da Prefeitura Municipal. Além do desmembramento da Fazenda Ponte de Tábuas e da Fazenda da Laje, o loteamento Jardim Marajó é resultado da fragmentação da fazenda de João Alberto Kenosti, nascida em 9 de dezembro de 1858, descendente de suíços alemães. Os eventos tradicionais de Conselheiro Paulino são a festa da padroeira Santa Terezinha, na última semana do mês de setembro até 1º de outubro, e o Festival de Folia de Reis, que reúne folias de diversos municípios. Destacar os lugares de memória é o que necessita o distrito de Conselheiro Paulino para a autoestima da sua população. Será somente através do conhecimento de sua história que se poderá compreender por que um bucólico e aprazível distrito rural se transforma em um dos mais populosos e industriais distritos de Nova Friburgo em pouco mais de 50 anos.